Salve aí, rapaziada! Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Como estamos? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí como é que funciona o câmbio da Scania automática R620. Quer ver como é que funciona? Bom, pra começar aí eu vou estar mostrando pra vocês a carga que eu tô hoje. Quem assistiu meu último vídeo aí já viu essa carga, já viu mais ou menos pra que é. Só que hoje ela é um pouquinho diferente, ela não está em trailers, a carga está em pallets, é um pouquinho menor do que a última, porém mais volumosa. Quer ver? Se liga. Aí, como eu falei para vocês, eu tô aqui no canto da estrada. Parei para pegar um cafezinho ali. E olha lá nossa carguinha. Eu vou virar a câmera para vocês lá. Aí é uma carga de uns tanques de água, umas bombas para pronto atendimento aí, caso de incêndio, perto das áreas rurais aí daqui de Queensland. Então é um trabalho que a gente está fazendo aí para as brigadas de incêndio, como eu falei aí no último vídeo, né? Só que o último, isso daqui eram maiores, mas em trailers, tanques maiores. Esses aqui são tanques menores. Pode ver, são dois de... Esse aqui é um, ali é outro. Aqui é um, ali é outro. Estamos aí com um total de 11. Dava para ter colocado até mais um, se eu tivesse tirado aquele frame ali que eu uso para shed, né, para os containers, botava ele mais para frente ali. Caberia dois aqui, ó. Mas como eu não tirei, fiquei, né? Os caras iam ter que mandar outro caminhão para lá mesmo assim. Então eu falei, bota só um ali. Aí todas as outras fileiras aí estão com dois. Eu já até parei nesse posto aqui, eu acho, antes. É um posto da Shell, a conveniência da Coles, que é um mercado aqui da Austrália bem famoso. Esse aqui é bem grande, pra lá tem um monte de restaurantes e lugares em geral ali pra comer. Aí o caminhão é meio difícil pra parar aqui dentro, né? Geralmente, às vezes que não tem vaga aqui fora, às vezes tá cheio de caminhão aqui. Aí eu paro aqui dentro, mas às vezes é uma merda, porque gente chegando, gente saindo, não é o melhor lugar pra parar, não. Esse daqui é a Bruce Highway, eu tô voltando de Sunshine Coast. Esse aqui é uma entradinha paralela dentro da estrada. Bora subir lá. Sequência na viagem, aí eu já mostro pra vocês aí como é que funciona o câmbio da Scania. Pegando aí um compactador agora de 13 tom. É pequeno até, né? Mas tá bom. Tá apagando, estamos rodando. É o que importa. Essa empresa aqui, ó, eles obrigam a gente a fazer as correntes diferentes. Quer ver, ó? A gente não pode só fazer um loop aqui e passar o hook, o gancho. Você tem que enrolar ela lá, fazer outro loop aqui, e aí sim você conecta essa parada, tá vendo? Aí a corrente faz tipo como se fosse um círculo. Deu aí pra entender mais ou menos? E aí essa empresa, eles simplesmente acham aí que isso aí é mais seguro. Isso aí você aumenta a potência da corrente, o que pra mim não muda nada. Daí na frente eu só cruzei, né? Fiz do jeito normal, mas não, com os ganchos daqui, aí entra no buraquinho lá, porque aqui ia ficar muito longe. Se eu botasse direto aqui, ó, ia ficar muito perto. Eu botei longe, daí a corrente não é grande o suficiente pra fazer o loop, então só fiz o loop lá atrás. Isso aqui é obra de expansão também dos negócios de trem, né? Os terminal. Aqui estação de ônibus do lado, tá vendo? E pra lá as paradas de trem. Essas obras, cara, elas estão ao redor de Brisbane inteirinha. Tudo. Um monte de área que era trilho por cima, eles estão fazendo túnel, né? Que nessa máquina eu não peguei daqui, peguei ela de uma área lá do outro lado.
vai ter um túnel lá, ó. Não sei se vai dar pra ver com a câmera, acho que vai. Que lá o caminhão não entrava. Lá de baixo, lá em cima, aí dava volta no túnel. E é lá pra cima onde tava a máquina. Aí meu caminhão não entrava lá, então o cara falou, para ali na entrada, perto do estacionamentinho ali, vai buscar e vai andando e depois dirigindo a máquina. Aí bora lá, que eu vou mostrar pra vocês agora como é que funciona o câmbio da Scania. Bom, vamos lá, tô com o caminhão ligado aqui. No cão do bicho. Estamos em neutro lá, certo? E aí o Pzinho ali, ó, NP em cima, significa Power. Nós estamos em Power Mode. Pra mim mudar isso, ó, agora ela tá em Automatic Power, certo? Que eu acabei de ligar. Esse aqui é o selecionador de marcha, ó. Ponto morto. Drive. Tá dando pra ver, né? A direção ficar na frente. Estamos ali em Drive, certo? Se eu quiser selecionar lá para mudar para econômico ou alguma outra coisa, ou para normal, eu coloco isso aqui para frente, ó. Agora entramos ali, ó, automático econômico. O outro aqui, ó, vai ficar automático normal. Eu dou mais uma, voltamos pro Power ali. Certo? Para colocar ela pro modo manual de trocar de marcha, você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, AM, seleciona entre de automático para manual. Deixa eu fechar esse vídeo que acho que fica barulho, né? Vamos ver aí no áudio. Então esse botãozinho seleciona, né? Olha lá, ela vai para manual ou automático, tá vendo lá em cima, ó, o M e o A vai subindo. Esse câmbio da Scania, ó a velocidade que ele troca as marchas, ó. Ele é um câmbio 12 marchas, certo? Para você trocar de marcha no modo manual, você vai usar essa alavanca aqui, ó. Se eu puxar para cá, ela aumenta a marcha, vai mudando, né, dá pra você ver lá, ó, terceira, quarta, tá vendo? Se você empurrar ele para baixo, ele vai voltando marcha. Para você usar, eles são 12 marchas, né, sequenciais aí. E aí ele vai ter 2 marchas trator, esse caminhão. Para você usar elas, você só vai voltar mais aqui, ó. Você presta atenção lá que vai... Ver se eu consigo focar dos dois lados aqui. Não tá indo. Mas só eu voltar aqui, ó. Aí agora foi mais ou menos. Ó, ela entrou Crawler High, Crawler Low. Tá vendo ali em cima o CL. CL é Crawler Low. Seria uma trator reduzida aí, né? E aqui é uma trator normal, Crawler High. Então o total aí esse caminhão dá 14 marchas pra frente. Pra colocar ré nesse caminhão, voltamos aqui pro ponto morto. Você vai selecionar isso aqui para dentro, ó, esse cliquezinho aqui, e vai pôr para trás. Entramos aí em marcha ré. Em marcha ré, esse caminhão aqui ele também tem 2 marchas. Olha lá, ele tem a ré 1 e a ré 2. Uma mais pesada, a ré 1 ela é mais pesada. Se tiver aí dando a ré num lugar mais apertado, mais subida, às vezes com o terreno meio ruim e tal, tu vai usar a baixa. Eu no geral ainda uso a baixa, né? Eu uso a alta na ré se eu tô dando a ré num lugar que eu preciso de mais velocidade aí, digamos assim, né? Mas ela já fica, normalmente já vai direto pro 1, que é o que eu deixo selecionado. Esse caminhão aqui, rapaziada, ele tá com um preset dele, uma seleção aí no computador dele, que sempre que eu tô... Ó, Manual Power,
Se eu tiver aqui em automático econômico, aí lá em cima, tá vendo? Aí eu tô na crawler ainda, né? Vamos dizer que se eu for sair, esse caminhão ele tá sempre saindo de primeira marcha, o que eu acho ruim, tendo em vista que às vezes você tá, sei lá, chegando num farol e você tá diminuindo a velocidade aí, mas você ainda não... Você não chegou a parar o caminhão, sabe? Você ainda tá descendo a 10 por hora. O que esse câmbio vai fazer? Ele já vai jogar a primeira marcha direto. Mesmo você conseguindo aqui, ó, nas configurações, vamos ver onde é que vai ser isso. Acho que vai ser aqui. Não, acho que é ali em caminhão. Também não, acho que é ali mesmo. Vehicle Settings ali, ó, tá vendo? O de baixo nós vai selecionar. Aqui você consegue mexer na calibração de ajuste do eixo aí do cavalo, né, da tração. E nós temos aqui a Starting Gear, é a marcha que você dá o start. Esse caminhão você só consegue selecionar direto para a primeira, ele está em automático, tá vendo a bolinha no verde no alto ali, né? E se você quiser, você seleciona para 1, mas ele sempre fica em 1 esse caminhão. Ele tem os settings dele, tem que mudar isso quando ele for para uma revisão da Scania. Não sei se o dono vai querer fazer isso, né? Mas no Scania que eu dirigi anterior a esse, é um modelo mais novo que o outro caminhão que eu trabalhava. Mas o outro caminhão ele era programado como? Eu conseguia escolher se eu ia começar em primeira, segunda ou terceira marcha. Isso eu deixava automático, tipo, se eu quiser sempre sair de segunda, ele sempre sai de segunda naquela hora que eu estava selecionando ali. Se eu quiser sempre sair de terceira, ele sempre saía de terceira ou de primeira. Ou se eu colocasse no modo automático, ele sempre ia selecionar a melhor margem. Então às vezes você tá vazio, que nem eu falei, você tá começando uma descida, ele já saía de quarta, saía de terceira. Mesmo parado, eu podia estar parado. Se eu estivesse apontando para descida, o caminhão ele ia colocar segunda, terceira, quarta marcha, que ele achasse necessária, entendeu? Ele faz leitura, né, da rua, assim. Esse daqui não, cara, ele sempre tá saindo de primeira marcha. Então o ruim é que às vezes, que nem eu falei, você tá aqui descendo a 10 por hora, ele vai e joga a primeira. Na hora que ele joga a primeira, você fica meio, sabe, é uma marcha mais forte, é uma marcha agressiva. Então você fica jumping, né, que eles falam, tipo, dando os pulinhos, né, tipo, o caminhão não fica smooth, não fica sem, como é que fala isso em português? Sabe, suave seria, entendeu? Suave. Ele não desce suave. Se ele tiver no modo automático e no manual, devagar, ele vai trocar sozinho para a primeira marcha, o que eu acho bem ruim. Mas de uma forma geral, aí o câmbio do Scania é um câmbio muito bom. Ele troca de marcha bem rápido. Diz que esse aqui é um modelo 2017, é igual o anterior, né, que eu trabalhava, é o mesmo câmbio. A partir de 2019, se não me engano, ou foi 2020, aí a Scania mudou de câmbio. O câmbio é muito melhor, muito mais eficiente e mais rápido. Eu ainda não tive a oportunidade de dirigir um Scania mais novo que esse. Esse aqui é o caminhão mais novo que eu já dirigi da Scania, né? Eu já dirigi um Mercedes, que o Mercedes acho que era 2019. 2019. Mas de Scania é o mais novo, por enquanto. Mas de câmbio, assim, é muito bom, cara. O câmbio da Mercedes aí, da Scania aí, é um câmbio muito bom, não tenho o que reclamar. Eu dirijo, na maior parte do tempo, eu dirijo no manual, né? Então, assim, a troca de marcha, ela é bem rápida. Eu dou 3 toques, ela vai voltar 3 toques. Eu dou 2 toques, ela volta 2 toques. Ou para passar para cima. Ela tá em quarta, eu dou 3 toques, ela vai pular para uma sétima, sacou? Eu não gosto de dirigir no modo automático o tempo todo, porque esse caminhão aqui, os modelos mais antigos, ele ainda não tem uma leitura de pista igual os novos têm. Ele é bom, mas ainda assim você pode estar chegando perto de uma subida, ele vai e solta uma marcha, ele aumenta uma marcha. Então, sabe, aí nessa você perdeu velocidade, que até ele perceber que você começou a subir, sei lá, você tá numa nona, ele era para ter segurado a nona, ele vai lá e pau, soltou uma 10ª marcha. Aí quando ele perceber, ele vai jogar a nona e ele vai jogar a 8ª, nessa se perdeu velocidade, entendeu? Que se você tiver no manual aqui, você já vai manter uma nona, acelerar ali e segurar num giro adequado, né? Pra você começar a subida e ter torque suficiente. E eu acho muito melhor, cara. Então eu 95% do tempo eu dirijo no manual. E no manual esse câmbio aqui, impecável, câmbio muito bom. Agora chega de papo, eu vou partir para entregar isso daí. Ver se eu mostro mais alguma coisa pra vocês ainda no caminho, ou eu já encerro o vídeo aí mais pra frente. Não sei, que o vídeo tá ficando meio longo, né? Mas eu já volto aí.
Aí, rapaziada, fechar o vídeo aí agora. Só que eu parei aqui no... Parei aí no posto pra abastecer, ó. Só vou mostrar pra vocês aí. Eu não enchi ainda, né? Tá com o tanque vazio ali, como vocês podem ver. O caminhão ainda continuou. Hoje ele deu uma baixada aqui na média. Desceu pra 2,57. Mas agora chegando aqui ele aumentou de novo. Andamos aí, ó, ao todo com o tanque 2.016 quilômetros. Aí eu vou encher aqui agora. Eu já mostro aí a média pra vocês. Então vamos lá, acabei de abastecer lá agora. Aqui estão os litros que entrou, né? 452. Aí essa bomba ela para em $990. Comecei de novo, entrou mais 90. Deu $197. E essa bomba do tanque menor aqui do lado do motorista entrou 237 litros a 218. Oh, $520. 2,18 é o valor que eu paguei, né? Aí pump é bomba 20 de novo, bomba 21 ali, totalizando aí a conta de $1.707. Aí aqui atrás, eu já anotei aqui, eu rodei com esse tanque, ó, 2.016 quilômetros, entrou agora 780 litros. Você vê a média, ela deu exatamente o que o caminhão tá marcando, ó. Eu abasteci no outro posto, né? Eu tô aqui no... Esse aqui é o posto que eu sempre paro o caminhão. Esse outro posto ele fica, ó, 1,8 km daqui. Então ele diminuiu um aqui, né? Tava 2,58, agora baixou para 2,57, que é o que ele ficou hoje o dia todo, meio que variando aí. Mas cara, fiquei surpreso, hein? Tá muito perfeito, né? A média que tá marcando aí pelo computador de bordo do caminhão. Mas cara, é aquilo que eu já expliquei aí no último vídeo, né? Essa média ela tá dando isso porque eu não tava carregando peso. Esses dias eu tô pegando muita estrada, andando vazio. Geralmente, eu acredito que quando tudo voltar ao normal aí, aqui na Austrália, que ainda tá tudo fechado, né? Assim, digo, obras, empresas, a maioria das empresas só vão abrir semana que vem. Então essa daqui ainda tá meio devagar essa semana. Ontem foi no dia que eu gravei o último vídeo aí, inclusive, tá, rapaziada? Esse aqui eu acho que eu vou estar postando... O outro eu postei, acho que era terça aí, né? Hoje é quarta. Esse aqui eu vou estar postando provavelmente amanhã, na quinta-feira aí no Brasil. Mas enfim, ontem eu fiz uma entrega só. Rodei até que bem, mas... uma só. E hoje eu fiz duas. Fiz 2 trabalhos hoje, 2 entregas hoje. Então ainda tá meio devagar pra gente, né? Não voltou a pegar ainda, entendeu? As empresas ainda estão tudo fechadas. E é isso aí, rapaziada. Só voltando lá sobre o assunto do câmbio, para finalizar, né? Que esse câmbio ele tem mais uma coisa aí também, que ele também não tá acertado certo. Eu não consigo deixar ele em manual quando ele tá em modo econômico ou em modo normal. O modo manual dele, para mim trocar de marcha aqui na... sei lá como é que é o nome disso aqui, na manivelinha aqui, eu só consigo trocar se ele estiver em Power Mode, modo de potência. Os outros modos, na hora que eu ativo o manual, o caminhão passou aí de 60 por hora, ele vai para automático sozinho. Isso também é um setup do caminhão, né? Ele tá programado dessa forma, né? Eu, quando for fazer a próxima revisão nele aí, tem a gente chama de service aqui, né? Tipo, trocar o óleo, fazer tudo que tem que fazer no caminhão, a gente chama de service. Tem uma service chegando aí, mais ou menos semana que vem. Semana que vem ou na outra, pelos quilômetros ali, a gente já vai estar fazendo outra service. Aí eu vou ver se o dono do caminhão fala lá com a Scania pra mudar essas coisas, né? Se ele não mudar, vai continuar assim. Mas é isso aí. Muito obrigado aí mais uma vez quem assistiu esse vídeo até aqui. Esmaga o like aí e é nóis. Um abraço pra todo mundo. Falou!